Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Ponte Verde. Sou Gabriel Salaf e você está aqui na Casa do Futebol de Seleções, hoje para repercutir a convocação de Dorival Júnior para as partidas contra a Venezuela e Uruguai. Poucas mudanças, e aí, você gostou? O que você achou? A gente vai debater isso aqui agora, mas antes eu convido você a seguir o Ponte Verde nas redes sociais, Twitter, Threads, Instagram e TikTok, @PonteVerde_. Tem conteúdo diário para você lá com histórias, curiosidades, informações sobre o futebol de seleções. Também segue aqui a gente no Spotify, no YouTube, que a gente vai soltar aí os nossos podcasts de expectativa para a data FIFA de novembro. Estamos gravando esse podcast no dia 5. Logo tem data FIFA chegando, então muita repercussão aí para a gente acompanhar. E claro, se puder, apoia.se/PonteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast e façam com que a gente chegue cada vez em mais pessoas. Tá certo, pessoal? Hoje estou aqui com ele, nosso parceiro também já está virando frequente, sua presença por aqui, Felipe Camin, do portal Jogada 10. Felipe, seja bem-vindo. De primeira, o que você achou aí da convocação? Vários nomes que permaneceram, Dorival não inventou muita coisa dessa vez, talvez a gente possa ser isso, né? Foi uma das primeiras convocações do Dorival que a gente não teve inventadas do Dorival, sendo elas certas ou erradas, e também o fato do Neymar ainda não ser convocado. Seja bem-vindo a mais uma edição, meu amigo. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos os ouvintes aí do Ponte Verde, do ConteCast. Teve uma satisfação enorme estar aqui com vocês, conversando sobre a seleção brasileira. Olha, de bate-pronto assim, podemos falar que o Dorival aparenta estar tentando dar uma cara para a seleção e achou a maioria dos convocados que ele gosta, né? Quando a gente fala de seleção brasileira, principalmente de convocação de seleção brasileira, a gente sempre quer ver nomes novos, jogadores novos, caras novas, para experimentar, porque o principal comentário do torcedor é sempre as mesmas figuras, os mesmos rostos. Só que o Dorival está tentando dar uma cara para essa seleção brasileira, né? A gente está chegando aí num período aí de que a gente precisa ter os 11 iniciais, assim, que todo torcedor saiba, que o Dorival saiba, próximo de competição, 2 anos para a Copa do Mundo, e a gente não pode ficar mais testando o tempo todo, não. A gente precisa ter um time com um rosto, com uma cara, com definições, com esquema tático, e eu acho que é isso que o Dorival vai tentar fazer nessa data FIFA, que é convocar a maioria dos jogadores que já estavam na outra convocação, para tentar dar uma cara, uma identidade para a seleção brasileira. Gostei bastante dos nomes que foram chamados, principalmente aí de um aí que a gente vai falar daqui a pouco, que é do Murilo, zagueiro do Nottingham Forest. Mas basicamente é isso. Eu acho que o Dorival está tentando dar um rosto para essa seleção brasileira, porque já testou muitas coisas, já testou novos jogadores, vários atletas de vários setores, de várias posições, e agora, enfim, ele quer ter pelo menos uma base já garantida, ter 22, 23 nomes assim que já esteja na ponta da língua, e vou dar no máximo 2, 3 por necessidade, por lesão, mas que, como a gente falava muito em 2014, né, que tinha a família escolar, agora a gente quer ver uma família júnior, né? Então vamos ver se o Dorival vai conseguir trazer essa cara de identidade, que o torcedor saiba quem é que vai ser convocado para não ter surpresas, porque apesar de a gente gostar muito de jogadores novos, né, de ver atletas novos, de ver novas opções, a gente também quer saber, a gente quer ver o Brasil entrar em campo sabendo quem são os 11 iniciais, sem ter nenhuma dúvida, nenhum mistério. A família Júnior seria comandada por Dorival Júnior, Vinícius Júnior ou Neymar Júnior. Tem vários pais de uma criança só. Fica a dúvida, a gente vai debater os nomes igual o Felipe falou, né? Tem poucas novidades. À medida que o Dorival também vai assumindo, né? O Dorival assumiu a seleção esse ano, então ele vai colocando também no rosto essa identidade. Tem algumas posições, né, que a gente sabe que ainda estão ausentes, vamos dizer assim, com carência, né? O lateral esquerdo, a camisa 9, ainda não dá para você cravar, mas também já vai criando uma identificação. Antes de começar, vamos falar sobre, então, a maior expectativa dessa convocação, que era a volta do Neymar, e não vai acontecer, né? A gente até comentou bastante isso, porque o Neymar, até a convocação, tinha jogado 20 minutos apenas, né? Ele jogou um pouquinho menos, mais que isso, lá na partida contra o Al-Ain. Aí veio a convocação, veio a reunião, a decisão da CBF,
E no fim das contas, se o Neymar fosse convocado, provavelmente ele ia ser cortado, porque ontem, né, a gente tá gravando esse podcast, dia 5, ele saiu lesionado, não entrou no segundo jogo e saiu. Felipe, você concordou? Né? Acho que a gente, no calor da emoção, fala, não, o Neymar tem que voltar para a seleção de qualquer jeito, mas é um fato, é questão do futebol. O atleta precisa ter minutagem. O Neymar tem um problema que não é só o fato dele estar recuperado ou não. É o fato do Neymar não estar podendo jogar nesse momento a Liga Saudita. Então ele só joga os jogos da Champions Asiática, que são espaçados, né? A gente está vendo, desde que ele voltou, esse foi o segundo jogo dele. Então isso foi 2 semanas entre um jogo e outro. Né? Então há essa questão. E seria o último jogo, por exemplo, do Neymar antes das partidas da data FIFA. Ele teria chegado com nenhum tempo jogado, podemos dizer assim. Você concordou com essa medida? Até porque, pelo que o Dorival falou na entrevista coletiva após a convocação, foi uma via de mão dupla, digamos assim. Ninguém impôs nada. Eles conversaram, chegando aqui num consenso que ia ser melhor para a seleção. E aí entra aqueles cenários que a gente até debateu aqui no podcast anterior com o Elcio, né, sobre o Neymar vai poder jogar 30 minutos, vale a pena contar com o Neymar? Isso é uma suposição, mas dá para ver que se houve essa conversa, porque o Neymar ia vir com a minutagem estabelecida, né, com uma contagem estabelecida que ele não poderia ultrapassar. Você acha que foi a melhor medida para a seleção? Por mais que a gente saiba da importância que o Neymar tem nesse time, você concordou com essa medida? Visando até mesmo o bem da seleção e o bem do jogador, como a gente viu ontem, ele não pode forçar muito, que essa questão de ritmo de jogo pesa e ele acaba sendo novas lesões, como foi essa da coxa. Olha, se a CBF teve poucos acertos nessa atual gestão, essa de não convocar o Neymar em 2024 é uma delas, porque realmente não dava como chamar ele nesse momento. Claro, a gente vê ele calçando a chuteira entrando em campo, a gente já fica com uma expectativa enorme, monstruosa, de querer ver o nosso melhor jogador em campo e, claro, defendendo a amarelinha. Só que claramente ele já mostrou nesses 2 jogos com o Al Hilal que ele pôde jogar, porque, como você muito bem disse, ele não está inscrito na Liga Saudita. O Neymar ainda não está pronto, está sem ritmo de jogo total. E ontem ele saiu lesionado. Na minha vasta opinião médica, que é baseada em nada, eu acho que ele não teve nenhuma lesão séria. Porém, ele mostrou que qualquer esforcinho a mais que ele fizer, ele realmente não vai conseguir aguentar jogar 90 minutos, nem 45 minutos, basicamente. Como ele tentou quase no jogo do Al Hilal. Ele ficou agora, vai passar por 2 semanas de tratamento aí, né? Mas realmente, a gente fica com a expectativa de ver o Neymar em campo, porque o Brasil, com ele, é outro. Tem outra cara, tem outro jeito de jogar, outro estilo, mas se convocasse ele, seria uma pressão maior para o Neymar. Não para o Dorival, não para o CBF, não para a seleção, mas para o Neymar. Por quê? A gente sempre espera muito dele. A gente sempre espera que ele entregue um grande futebol, que consiga as vitórias do Brasil, que carregue a seleção. E no estado que ele está ultimamente, ele não ia conseguir. Então, realmente, eu acho que essa é uma decisão muito acertada, porque a gente precisa do nosso melhor jogador na melhor forma física, na plenitude dele, e ele não ia conseguir entregar isso agora. Então, como eu disse anteriormente, a CBF acertou um pouco nessa gestão do Edinaldo Rodrigues, mas essa é um dos grandes acertos, porque a gente precisa muito do Neymar, mas não agora, precisa do Neymar inteiro. E o Neymar não está inteiro. E a simples presença do Neymar na seleção já ia causar uma pressão, né? Você não imagina o Neymar chegando mesmo, né, com pouca minutagem para ser reserva, né, na seleção. Imagine, Neymar começa um jogo, tem essa questão, ele tem que sair com 40 minutos de jogo, né? Ele vai começar no banco, aí você já vai colocar um atleta sabendo que ele vai ter que sair ali no começo do segundo tempo. Já era querendo uma questão que pode ficar desorientada, né? Então, acho que também foi muito válido, concordo, óbvio, a gente pode agir na emoção, a gente pode agir da maneira possível quando se fala em Neymar, mas a gente tem que ser racional, e isso eu também concordo que foi um acerto da comissão da CBF. Óbvio que, querendo ou não, uma nova lesão pesa ainda mais, como eu falei, se o Neymar tivesse sido convocado, possivelmente ele seria cortado, mesmo que são 2 semanas de tratamento, e faltam aí 2 semanas para os jogos, né? Mas é uma questão de lamentar e torcer para que o Neymar se recupere e também tenha condições para se recuperar, né? Tenha cabeça para se recuperar. Recentemente, a gente já falou aqui uma outra vez, quando saiu a lesão mesmo, né? Como o extracampo do Neymar às vezes prejudica, né, na recuperação dele, também torna ele vulnerável a novas lesões. Isso é uma questão médica, uma questão, né, fisioterapêutica, como o Elcio também levantou aqui, né, uma opinião vaga. Então a gente torce para que o Neymar consiga endireitar o caminho, consiga voltar bem, e lá no mês de março a gente possa estar com o Neymar convocado
mais uma vez. Vamos então passar a convocação para o pessoal. A gente está gravando esse podcast repetindo dia 5 de novembro. Então, se teve um corte, se alguém se machucou, foi depois da nossa gravação. Então, se por acaso hoje, no jogo, sei lá, do Flamengo, não sei, o Gerson se machucar, amanhã, perdão, na quarta-feira, enfim, acontecer alguma coisa, não está nesse podcast. Eu só estou falando isso não porque eu quero o Gerson fora da seleção, mas é porque a gente está vendo que toda convocação tem 5 cortes. E normalmente o primeiro corte acontece imediatamente após a publicação do podcast. Então, só deixar claro para o pessoal que está escutando que não, até o momento ainda não teve cortes. E ninguém saiu machucado no jogo da Champions League, porque da última vez aconteceu exatamente isso. Estávamos gravando o podcast e o Bremer saiu machucado. Então, dessa vez ainda não aconteceu. Lista de convocados: goleiros Bento do Al Nassr, Ederson do Manchester City, Everton do Palmeiras, laterais direito Danilo da Juventus e Wanderson do Mônaco, lateral esquerdo Abner Vinícius do Lyon e Guilherme Arana do Atlético Mineiro, zagueiros Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Murilo do Nottingham Forest, meio campo André, Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, mais volantes, ainda mais para frente, Andrés Pereira do Fulham, Paquetá do West Ham e Rafinha do Barcelona. E aí no ataque, Estevão do Palmeiras, Igor Jesus do Botafogo, Luiz Henrique também do Botafogo, Rodrigo do Real Madrid, ele que voltou inclusive hoje, acabou de voltar no jogo do Real Madrid de lesão, que era uma questão nossa que estava em dúvida, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. Em relação à última convocação, se a gente for pegar aquela primeira lista, a primeira vez do Dorival, sem contar com cortes, tudo bem? No mais, o Alisson fora, ainda está machucado, o Everton colocado no lugar como foi no corte, o Andréas Pereira, que tinha sido cortado, tinha sido chamado por corte do Vini daquela vez, volta à seleção, e como o Estevão, que ficou de fora da última convocação, e o Murilo, grande novidade. Então saíram o Alisson, saiu, se você for contar ali, com a chegada do Andréas Pereira, você também teve a saída do Gabriel Martinelli, do Hendrick e do Beraldo da defesa, consequentemente do Bremer, que também está machucado, mas o Beraldo, que foi o primeiro convocado ali pós-corte do Bremer. Felipe, vamos começar por onde você quer começar, pelas novidades, por onde você acha que não tem. Vamos pelas novidades. Eu acho que o Murilo é a grande novidade, você falou isso no seu destaque. Já fazia um tempo que a gente falava dele, que ele merecia estar na seleção, que não fazia muito sentido o Dorival optar por jogadores como o Fabrício Bruno, tendo o Murilo à disposição. Eu confesso que quando tem isso na nossa live, a gente fez a reação ao vivo aqui da convocação, eu segurei ao máximo até ele falar Murilo Nottingham Forest, porque todo mundo foi enganado lá no começo do ano, na primeira convocação, ele soltou um Murilo, aí depois em Palmeiras, Mas enfim, o que você achou dessas novidades? Murilo, primeira oportunidade de seleção, mais que merecida, ainda mais com a ausência do Bremer, principalmente, e os retornos aí do Estevão, o grande retorno, o Andréas Pereira cavou o seu lugar ali, a gente pode dizer isso, a gente falou muito isso pós-jogo, mas frente o Estevão voltando, ele que está brilhando aqui no Campeonato Brasileiro. Bom, como você mesmo disse, colocaram o Murilo certo dessa vez. Apesar do Murilo do Palmeiras não ser um baita do zagueiro, a gente não era esse zagueiro que a gente queria ver na seleção brasileira. E o Murilo do Nottingham Forest estava pedindo passagem há muito tempo pra vestir a amarelinha, Vamos concordar, porque ele está fazendo, não essa temporada, mas a anterior também no Nottingham Forest muito bem. Um dos destaques do time, dos pilares do Nottingham Forest, que atualmente é o terceiro colocado da Premier League, vale destacar sobre isso, com um sistema defensivo muito forte. E ele estava pedindo passagem, como eu disse. O Dorival preferia convocar primeiro o Bremer, que se machucou, depois o Beraldo. Não que o Beraldo não seja jogador de seleção, eu acho que o Beraldo é um zagueiro que vai ter um futuro muito grande na seleção brasileira, mas no atual momento ele não está mostrando isso. E o Murilo sim. Só que uma diferença do Murilo pro Beraldo é que o Dorival conheceu o Beraldo da época do São Paulo. Depois que o Beraldo saiu um pouquinho na frente, o Beraldo não conseguiu corresponder, manter essa performance dele de cair um pouco de rendimento no PSG, e o Murilo, impecável, como sempre lá no futebol inglês, que, como todo mundo sabe, é o mais difícil do planeta Terra. Mas o Murilo estava pedindo passagem há muito tempo e finalmente ele foi premiado. A gente torce para que ele consiga minutos, para ele mostrar para o Dorival que ele pode ser esse zagueiro. Acho que dificilmente, porque esse quarto zagueiro que é chamado, dificilmente joga, porque normalmente joga o Gabriel Magalhães com o Militão, o Gabriel Magalhães no Marquinhos. Esse quarto zagueiro muito difícil joga, só se acontecer uma suspensão ou uma lesão assim, mas a gente torce muito para o Murilo ganhar minutos para mostrar para o Dorival que ele merece estar nessa lista mais tempo, assim como aconteceu com o Andréas Pereira.
Andrés Pereira, jogador que merecia ser convocado, só foi convocado porque o Vinicius Júnior se machucou na última convocação. Foi muito bem contra o Peru e está novamente de volta. Então a gente vê que o Dorival também premia boas atuações com a seleção brasileira. Então o Andrés Pereira é uma novidade que não é tanta novidade assim, mas que merecia. O Murilo sim é a grande novidade dessa lista, que merece ser lembrada. E no ataque, a gente pode estar falando esse negócio de que merece, de premiação e tudo mais, do Estevão e do Luiz Henrique, né? Que são dois jogadores assim, que estão brilhando no futebol brasileiro, que são destaques no sub onde estão jogando atualmente. E parece que já são figurinhas carimbadas do Dorival, como eu disse lá no começo. O Dorival tá tentando dar uma cara para a seleção brasileira. O Luiz Henrique e o Estevão faz parte desse plano, né? Porque o Luiz Henrique já conquistou a sua vaga ali depois da data FIFA excelente que fez no jogo contra o Chile e contra o Peru. E o Estevão só não foi convocado na última porque estava machucado. Se não fosse por isso, ele também sairia com certeza, né? O Estevão é o craque do Palmeiras, tá carregando o Palmeiras assim, no Campeonato Brasileiro com todo respeito. O time do Palmeiras é muito bom, tem tática e tudo mais do Abel Ferreira, tem o pacto do Abel Ferreira. Mas o Estevão é o grande nome da companhia. Então, isso com 17 anos. Então, você ter 17 anos e carregar um time grande como o Palmeiras na briga por título brasileiro já vale muito para mostrar porque você merece na seleção. Então, o Estevão e o Luiz Henrique são dois nomes assim, que a gente pode tirar do quesito novidades e sim de colocar no quesito realidade na seleção brasileira. Mas o que mais me chamou a atenção na colocação, além do Murilo do Nottingham Forest, foi o Rafinha. Por quê? O Rafinha merece na colocação? Óbvio. Porque, né? Poucas pessoas no mundo atualmente estão jogando mais do que o Rafinha. Sabe que a curiosidade que eu gostei foi: o Rafinha foi colocado como meio-campista e não como atacante nas últimas vezes. Então é bem legal disso, porque mostra que o Dorival vê o Rafinha como o meia e não como um atacante, assim como ele fazia com o Rodrigo, né? Porque nas últimas convocações, o Rodrigo era convocado como meio-campista e agora foi o Rafinha. Então acho que é uma novidade bem legal, porque do jeito que o Rafinha tá jogando no Barcelona, um pouco mais recuado, um pouco mais pelo meio, às vezes quer um pouco mais pela esquerda, outro mais pela direita, só que atuando mais mesmo como um armador, como um cara ali que começa jogadas, que aparece para finalizar a habilidade da área. Então acho que a novidade mais legal, junto com o Murilo, é ver o Rafinha como um meio-campista. E ele jogou assim, né? Querendo ou não, por mais que na última lista, o Rafinha tenha aparecido como atacante, ele jogou como meia, de fato, né? Nos jogos contra o Chile e contra o Peru. Inclusive, um abraço para o nosso amigo Pedro Cunha, porque na entrevista coletiva ele perguntou justamente sobre isso, né? Sobre essa questão do Rafinha ser chamado como meia, o Rodrigo como atacante, né? Enfim. Eu queria pontuar essa questão do Estevão. Eu não consigo cravar assim que Estevão e Luiz Henrique vão ficar na seleção, não por demérito dos dois, mas é porque é algo muito concorrido, né? Daqui a pouco o Neymar volta, então alguém no ataque vai perder a posição. Você ainda tem um Gabriel Martinelli ali que a gente já viu o quanto ele é importante para a seleção. Eu lembro que até depois você do pós-jogo você falou: o Gabriel Martinelli não pode ficar fora da seleção, mas é o Gabriel Martinelli que não pode ficar fora da seleção, o Luiz Henrique não pode ficar fora da seleção, o Estevão não pode ficar fora da seleção, alguém vai ficar de fora. E isso não é demérito de ninguém. Isso é só para mostrar quão bom a gente está nessa safra. Isso é muito bom, no fim das contas, né? E a gente teve o caso do Ender, que a gente vai comentar. Mas eu acho que isso mostra, né, a questão de a gente ver quantas opções a gente tem aqui nessa posição, quantos jogadores estão surgindo. Enfim, fale, Felipe. Não, mas é um ponto perfeito que você falou, mas é um negócio legal que a seleção tem muita opção no sistema ofensivo. Olha que legal que a gente para pensar, que eu concordo perfeitamente com você, do que você falou. Na última data FIFA, o Martinelli foi muito bem contra o Chile, ele entrou como lateral esquerdo, se eu não me engano. Então, é um nome que... Ele tem uma regularidade imensa no Arsenal, imensa. Então, a gente não pode também cogitar ficar sem ele. Só que a gente tem Martinelli, tem o Estevão, que tá jogando muito, que não pode ficar fora, tem o Luiz Henrique, que tá jogando muito, que não pode... O Luiz Henrique, na última data FIFA, foi o principal nome da seleção brasileira. A gente não pode ver ele. E como você falou, tem o Neymar pra voltar, o Vinicius Júnior tá voltando agora, então já saiu um. O Hendrick não foi convocado nessa data FIFA, mas pode voltar numa próxima lista. Sem contar os centroavantes, que eu tô falando só de atacante, mas centroavantes que estão jogando muito bem, como o Matheus Cunha e o João Pedro, do Wolverhampton e do Brighton, que também estão jogando muita bola, também merece uma chancezinha assim. Mas é legal ver como o Brasil tem muita opção. Como você disse, realmente não vai dar pra convocar todo mundo, tanto que o Rafinha já tá jogando como meio campista, porque, né, se jogar como atacante, né, tem que brigar por espaço. Mas é muito legal ver essa opção que o Brasil tem, porque quando a gente via na última Copa América, a gente via, parecia que o Dorival não tinha opção para mexer no ataque. Tanto que contra o Uruguai, se não me engano,
ele demora muito para botar o Evanilson. O Brasil com um a mais, precisando do gol para evitar os pênaltis, e ele não confia no centroavante que estava no banco que ele mesmo convocou. Então por que ele convocou o Evanilson? Certo? E aí quando a gente vê um monte de atacantes do Brasil em boa fase, merecer ser na seleção, a gente vê que o Dorival tem muita opção. E aí cabe a ele saber gerir todas essas opções. O que ele não fez na Copa América, que para mim foi nítido, né? Quando ele chama o Evanilson, né? E não mexe no time, o Martinelli quase não joga na Copa América, enfim, tem muita questão ali no torneio que o Dorival errou, né? E acho que ele aprendeu com os erros e isso é muito bom, né? São opções, acho que, como você falou, o Rafinha tá de meia é melhor, porque a gente viu as atuações dele como ponta e não foram muito boas, né, na seleção, então é bom que ele esteja se achando como meia, mas é que eu falou, tem várias opções, tem vários nomes aí que podem aparecer para a seleção. Você citou o Cunha, citou o João Pedro está lesionado ainda, né, então por isso que ele não retornou. O Richarlison que está de volta, eu até esperava que o Dorival fosse chamar ele, não chamou. Enfim, são nomes aí que estão na lista e acredito eu que possam aparecer, mas são várias opções. O Estevão, inclusive, é artilheiro do brasileiro, já junto com o Pedro. Se o Estevão fizer um gol, ele passa o Pedro e a chance dele ser o artilheiro do brasileiro é muito grande, já que o Pedro não volta e os outros são muito atrás. Então é um fato curioso. Só para retornar na questão do Andréas, que a não convocação do Andréas, quem não escuta o podcast sabe que eu não entendi naquela convocação de agosto. Parece que o Dorival quis eleger o Andréas como culpado da Copa América, pelo que ele falou lá antes do jogo contra o Uruguai, e não fez o menor sentido. Tanto que, para mim, ainda é surreal lembrar que o Dorival não chama o Andréas Pereira para convocar o Lucas Moura, com todo o respeito, admiração, um carinho ao Lucas Moura, mas realmente é um negócio surreal, né? Enfim, não fez muito sentido aqui se a gente for pensar na questão técnica, a questão de comparar os dois jogadores no momento atual, né? Enfim, não é um desprezo ao Lucas Moura, ao São Paulo, nada do tipo, mas é realmente você analisar friamente a questão dos jogadores. E o Murilo é aquilo que a gente já vinha falado. A gente tinha 6 zagueiros de ótimo nível para a seleção brasileira, acabamos perdendo um, que é o Bremer, são 5. O Beraldo, querendo ou não, a gente sabia que essa vaga era direto Beraldo-Murilo, apesar de um ser destro do canhoto, enfim, a gente sabia que a briga entre os dois. O Beraldo virou reserva no PSG, o Murilo tá comendo a bola na Premier League. Então, nada contra o Beraldo, mas, né, e se o Militão machucar de novo, porque é uma tendência que está acontecendo nas convocações, das últimas foi que aconteceu, provavelmente o Beraldo vai receber um telefonema ali. Mas, enfim, a gente fica feliz com essas novidades e vamos passar para... Eu vou colocar aqui jogadores que acho... Antes de a gente falar de nomes que a gente não gostaria de ver, eu vou falar 2 nomes que eu acho que muita gente caiu em cima e que eu até concordo. E aí vem muito também dos jogadores que caíram de fora. Já falamos do Martinelli, que é um jogador que perdeu espaço. O outro jogador que perdeu espaço foi o Endrick. O Endrick que saiu de fora da convocação, além, claro, do Alisson e do Beraldo, que a gente já falou. Que são o Danilo e o Paquetá. O Danilo dá para ver que isso é uma questão muito de confiança do Dorival, né? Mas eu vou dar o braço a torcer, eu concordo demais com o Galvão Bueno, ele falou isso. Bom, se ele colocou o Wanderson, gostou do Wanderson, não faz nenhum sentido você levar o Danilo para ser reserva. Era melhor você convocar o William, você convocar até mesmo o Dodô, que apareceu numa pré-lista. Mas aí tem a questão do jogo ser mais defensivo, e aí a gente precisava mais do Danilo. Que o Danilo é um jogador defensivamente, e a gente estava reclamando, acho que, muito do Danilo, justamente porque os jogos eram muito ofensivos, e o Danilo não tem presença de ataque. As partidas que o Brasil enfrentou foram muito ofensivas. Agora a gente vai criar 2 adversários que provavelmente vão jogar mais em cima do Brasil, vão atacar mais, então o Danilo pode ser mais útil. Enfim, mas o nome é contestado, e o outro é o do Paquetá, que realmente, para mim, eu achava que a briga ia ser entre Andréas e Paquetá ali. Ele ia chamar um dos dois, ele chamou os dois. E aí não faz sentido para mim, porque o Paquetá não tá bem na seleção, não tá bem no West Ham, não é a questão, mas o cara não tá bem na seleção, mas tá jogando bem no time, não tá jogando bem no time. Eu assisti um jogo esses dias do West Ham e eu achei que o Paquetá não tava nem em campo, pra você ter uma noção. E a gente tem opções, ele podia ter levado um volante a mais, o João Gomes, que está fazendo uma excelente com essa temporada, apesar do Wolverhampton estar num péssimo momento, né, ele poderia ter levado o próprio Endrick, né, para o ataque. E aí é uma questão, que nem ele falou, o Endrick não está jogando tudo mais, não sei o quê. Aí a gente está... É um ponto que eu falo, que a gente problematiza o jogador que está fazendo uma escolha de carreira. O Endrick não está no momento ainda na carreira para a gente falar que, ele não vai vingar mais. Não é isso. Mas, se o Endrick estivesse ainda no Palmeiras, ele ficaria de fora da convocação? Não, o nível do jogador está lá, basta a gente saber trabalhar. Então eu acho que essa convocação do Paquetá poderia ser facilmente substituída
por uma convocação do João Gomes ou por a manutenção do Endrick na seleção, evitar uma polêmica, enfim, um desgaste, além do fato que, para mim, não faz sentido se o Dorival faz tanta questão da gente ter um 9, ele não levar um possível 9 reserva, por mais que o Endrick não seja um camisa 9 clássico. Enfim, não sei qual é a sua opinião, o que você acha desses dois nomes que, vamos dizer assim, entre os torcedores foram mais contestados, né, na mídia, assim, a gente viu nos comentários, eram os dois nomes que todo mundo pegava mais um pé. Bom, tem muitos quesitos assim. Você foi brilhantemente na questão do Paquetá e do Endrick, concordo com todas as vírgulas, letras, vogais que você falou aí. Porque, vamos lá, o Endrick, hoje é dia 5 de novembro, como você disse já anteriormente, estamos gravando durante um jogo do Real Madrid na Champions League. O Real Madrid acho que vai perder para o Milan aqui, tá? Tô supondo aqui. E o Endrick não entrou em campo novamente. Acho que é o 5º ou 6º jogo que ele não entra. O Ancelotti não bota ele em campo. E o Dorival foi muito brilhante na coletiva dele, na convocação, que ele fala que o Endrick não foi convocado porque ele não estava atuando. E realmente você não pode convocar um jogador para ser o centroavante da seleção brasileira se não estiver atuando. Como você também falou, se ele tivesse no Palmeiras, seria convocado? Sim, porque com certeza ele seria titular. Com certeza ele seria uma opção do Abel Ferreira, com certeza ele estaria jogando aí no Campeonato Brasileiro. Mas ele não vem atuando e você não pode chamar um jogador que não está atuando. Mas também ficou curioso porque o Dorival só convocou o Igor Jesus para a posição de centroavante. Significa que ele não tem outra opção nesse momento, que ele não pense em outro nome. E é bem curioso esse caso do camisa 9 do Brasil, porque é engraçado pensar que em 2022 a gente estava com total certeza de que o Richarlison era o titular e o Gabriel Jesus era o reserva. E era assim firmado na cabeça de todo mundo. Do Tite, dos jogadores, da torcida, da série, de todo mundo. Estamos agora em 2024, faz 2 anos, vai fazer 2 anos da Copa do Mundo. Esses dois jogadores que eram certezas nem são mais lembrados. A torcida em si não quer mais eles na coletiva a camisa da seleção brasileira. Um está numa fase no Arsenal, o outro está lesionado no Tottenham, voltou a marcar depois de sei lá quanto tempo, mas também estava passando por uma seca terrível. O Brasil já testou o Matheus Cunha, já testou o João Pedro, já testou o Endrick, já testou tanto o Pedro, agora o Igor Jesus, e o Brasil não consegue acertar o nome. Parar pra pensar então, que há 2 anos atrás a gente tinha 2 nomes certeiros, e agora 2 anos depois a gente não tem nenhum nome assim para pensar, a gente fica até com receio do que o que está acontecendo com o Endrick, né? Porque ele não está sendo opção no Real Madrid, porque ele era para ser esse 9, era para ser esse cara, esse centroavante, porque ele já chega na primeira convocação, já mete um gol. Ele não conseguiu se firmar no Brasil, não conseguiu se firmar no Real Madrid. Acho que concordo com você, como você falou, que esse momento dele não é para criar caso, para esquentar a cabeça, porque agora ele não presta mais, não é aquela promessa que todo mundo falava. Não, ele tem tudo para ser um grande jogador. Claro que é um processo diferente, ele tá indo para um time gigantesco da Europa, precisa de adaptação e tudo mais. Só que o Endrick ainda não conseguiu mostrar aquele desempenho para ser o centroavante da seleção que todo mundo esperava. Primeiro que eu não acho que ele ia ser centroavante, né, para começar. Mas segundo também que todo mundo esperava que ele vestiria essa camisa nova do Brasil e ainda não aconteceu. Enquanto isso, fica essa posição vaga. E o Dorival, como eu disse, o Dorival foi muito bem em não convocá-lo porque ele não está jogando. Ele não jogou novamente no jogo do Real Madrid da Champions League. E é muito difícil você convocar um cara para ser a camisa 9 da camisa mais pesada do mundo, ele sequer estar jogando, sequer tem ritmo de jogo, sequer tem minutos no seu clube, né? É muito pesado isso. Então faz sentido ele que não ser convocado nesse momento. Eu vou discordar com você, Felipe. Deixa eu falar antes, só vou aproveitar para você falar do assunto, mas eu acho que é um ponto que você falou, o Endrick não está sendo ambição para o Ancelotti. A gente já sabia disso desde quando ele foi anunciado. O Endrick não ia tirar o lugar do Mbappé, não ia tirar o lugar do Vini, não ia tirar o lugar de ninguém. Só que a seleção precisa do Endrick justamente porque você citou ali quem foi testado, e quem foi testado não necessariamente está fora porque não se afirmou. Está fora porque está machucado. É o caso do João Pedro, o caso do Pedro, né? O Richarlison está voltando de lesão agora, até falei anteriormente nos outros podcasts, até achei que poderia ser uma convocação, já que o Dorival em alguns momentos falou dele, não que concorde com o Richarlison convocado, mas o Dorival falou muito dele em outros momentos. O Dorival chegou a levar o Richarlison machucado para a seleção lá no mês de março, né? O Richarlison não se recuperou e ficou no banco nos 2 jogos. Então, eu acho que assim, por não ter peças, você podia tranquilamente, mesmo com o Endrick não tendo minutagem, levar o Endrick para o banco. Eu acho que o problema maior é isso. Ele escolhe não convocar o Endrick por esse motivo, beleza. Mas, daí ele não convoca um outro atacante, para mim perde o sentido. Para convocar o Paquetá, e querendo ou não,
Então, convocar o jogador por estar com minutagem, com tempo de jogo ou não, para o Dorival desculpa, não cabe, porque o Dorival convocou o Wendel sem ser relacionado para jogos. Vale lembrar, o Wendel foi por pressão sem ter ficado no banco na partida do Porto até o primeiro jogo do Wendel na temporada foi Brasil e Equador aqui em Curitiba. Então, eu acho que isso é um ponto que se leva. E também um outro nome que eu acho que muita gente, para não falar que ninguém não achava que ia ter nome se fosse a camisa 9, tinha 2 nomes. Era Endrick e Vitor Roque. A questão é saber quem ia ser o titular. Hoje em dia, principalmente o Vitor Roque, ficou muito para trás. Mas você concorda também que se o Endrick fosse chamado agora, não seria que nem o Evanilson na Copa América? O Dorival ia virar para ele e falar, pô, vou colocar outro centroavante precisando do resultado. Mas como que eu vou botar um garoto que tá sem ritmo de jogo, que não joga sei lá quantos jogos pra entrar lá e decidir? Ficaria complicado. Ele passaria pela mesma coisa que aconteceu com o Evanilson na Copa América. Então, acho que o Endrick não tinha espaço. O Endrick não tem espaço no momento da seleção. Mas eu acho que ele podia. Mas acho que ele tinha que chamar outro centroavante para ser reserva. Sim, isso com certeza. Isso com certeza. Nem que fosse o Evanilson mesmo. O Evanilson tá jogando lá no Bournemouth, meteu gol no City. Exatamente, mas tinha que ter o nome. Na minha opinião, assim, o Dorival já tem um centroavante dele para esse ciclo da Copa. E é o Pedro. Sim. O Pedro é o centroavante do Dorival. Infelizmente, né, a gente tava lá em Curitiba, a gente viu que o Pedro acabou sofrendo uma lesão muito grave de joelho. Eu tenho 2, posso falar que é complicada. E, assim, foi uma fatalidade com o Pedro, mas ele é esse nome que a gente sabe que vai ser o centroavante do Dorival nesse ciclo pra Copa. Como ele vai voltar... Outro é o João Pedro. Também tá machucado. Que também tá machucado. Mas, além do João Pedro, o Endrick é muito... era para ser essa outra opção, né? Por toda a expectativa, por todo o futebol, por tudo que foi criado em torno do Endrick, que não aconteceu até o momento, que a gente torce para acontecer, mas... E você falou muito bem, o Vitor Roque é outro que a gente falou, nossa, na próxima Copa vai ser Endrick e Vitor Roque no centroavante, e a única dúvida do treinador é escolher um ou outro. E realmente não vingou, pra você ver como o torcedor é um pouco emocionado, né? Todo brasileiro é emocionado um pouquinho. Mas, além do Endrick, a gente falou muito do Endrick aqui, né? O Paquetá é inacreditável como ele ainda é convocado pra seleção brasileira, com todo respeito, porque eu acho ele um baita jogador, assim, com qualidade, com uma finesse diferente no passe, inteligente e tudo mais. Só que seleção, gente, é momento. E o momento do Paquetá é terrível. Eu acho que esse esquema de aposta, né, que ele está sendo investigado, afetou muito ele desde então. Ele não conseguiu jogar um bom futebol. Mas também tem aquele quesito o Brasil não tem mais meio-campistas. O Brasil sofre com um problema de armação, de armador, tanto que está tentando o Rafinha, tentou o Rodrigo por muito tempo. Eu acho que quando voltar, esse nome será o Neymar, atuando mais como 10, não mais como ponto de esquerda, deixando espaço para o Vini. E o Paquetá é um nome de segurança, porque é um nome que a CBF conhece, o Dorival conhece, todo mundo conhece, sabe que ele pode fazer essa função, pode jogar um pouco mais recuado. É um jogador inteligente, é um jogador que pode fazer mais de uma função, que todo treinador adora. Então eu acho que é um nome de segurança, porque o Dorival no momento não quer testar um outro nome. O Veiga voltou a jogar muito bem, mas não é lembrado. O Rodrigo tentou jogar nessa função, não foi bem. Agora vai ser a vez do Rafinha. Mas não explica o Paquetá estar nessa convocação nesse momento depois dos 2 jogos terríveis que ele fez contra Chile e Peru, que tecnicamente eram os 2 adversários mais fracos do Brasil nas eliminatórias. Você não pode dizer, porque você foi um grande crítico de Lucas Paquetá nesses últimos 2 jogos, mas também por merecimento. Não criticando você, mas sim Lucas Paquetá, né? E ele realmente não fez por merecer e está nessa convocação. Só que, como eu disse, eu acho que falta nome, falta opção, e o Dorival não quer arriscar nesse momento. O Dorival quer construir um grupo e o Paquetá é o nome de segurança do Dorival. E eu acho que tem que lembrar só que o Paquetá, ele faz um jogo só, né? Ele é suspenso, mas ele fica. Eu acho que o Paquetá também, acho que, como eu falei, ele sentiu aquela corda no pescoço e pediu para ficar, mesmo suspenso, para ganhar crédito. Eu acho que também a convocação dele passa. Claro. Mas eu acho que, como a gente falou, pelas opções e até mesmo pelo jeito que joga o Brasil, não faz nenhum sentido ele estar com o Paquetá e o Andréas na seleção. Né? Pela forma que o Brasil joga mesmo. Porque, né, você tira opções para outros setores, na minha visão. Né? Seja você convocar mais um volante ou você convocar um camisa 9, como a gente está falando, tira opções. Então, acho que esse é um ponto.
E o Danilo, você acha que também é isso, essa questão de firmar o cara como capitão, mesmo sendo um possível reserva? O Danilo tá sendo colocado mais por respeito do que por qualidade, né? Porque ele não vem atuando bem na Juventus. Às vezes nem titular ele é. E quando ele acaba entregando os pontos lá na Juventus, né? O torcedor da Juventus tem muito carinho por ele, mas até eles estão admitindo que já deu pro Danilo lá na Itália. Só que é aquele negócio, a mesma coisa do Paquetá, é um nome de segurança. Eu vi que na pré-lista do Dorival estava o Dodô da Fiorentina, que é um nome muito interessante, né? Jovem, veloz, rápido, incisivo, que nem o Wanderson. Só que é aquele negócio, tanto o Wanderson como o Dodô não tem a capacidade defensiva que o Danilo tem. Apesar que nem o Danilo tem mais a capacidade defensiva do Danilo, né? Vamos concordar com isso também. Mas tá na hora de testar novos nomes e o Danilo tá sendo convocado pelo respeito, por ser o atual capitão da seleção brasileira, pelo nome, pela história, por tudo que faz. É certo isso, não concordo, mas também a gente também tem que ter um pouco de respeito pelo Danilo. Um nome que eu queria muito ver na lateral direita, Gabriel, que é até engraçado, que já foi testado na última Copa, né? E poderia ser uma boa novidade, é a improvisação do Éder Militão. Porque o Brasil não tem lateral direito assim, de renome, de experiência, e o Militão já fez essa função. Ele surgiu no São Paulo atuando pelo lateral direito, tanto que ele foi embora e o São Paulo sente muita falta do Militão, né, em 2018, que chega até o Bruno Pérez e é terrível no São Paulo, mas o Militão vai pro Porto, vai bem como zagueiro, e na última Copa, naquele jogo lá que o Brasil fez com os times reserva contra Camarões, o Tite não teve a coragem de botar o Daniel na lateral direita, que também não entendi porque ele foi pra Copa. E o que joga na lateral direita foi o Militão, né? Então, pra você ver como o Militão pode fazer essa função. Ele tem tanta impulsão como velocidade, chega bem no ataque, vai bem na marcação. É um nome muito interessante pra lateral direita. Eu testaria muito, além de como a gente falou anteriormente. Estamos com uma boa geração de zagueiros, tanto como o Marquinhos, o Gabriel Magalhães, o Beraldo, o Murilo, esses nomes. A gente poderia tentar ceder o Militão para lateral direita, já que a gente não tem esses nomes, se o Wanderson não vingar. Repito, o Wanderson foi muito bem na última Copa, na última data FIFA, mas ainda não é um nome certeiro. E falando um pouquinho das laterais rapidinho, eu gostei muito que o Dorival repetiu os nomes das laterais, né? Pela primeira vez, assim, o Brasil teve 4 jogadores laterais que repetiram a convocação e que foram chamados novamente. É um sinal de que o Dorival tá gostando, daí tá querendo firmar nessa lateral, porque realmente tanto a esquerda como a direita era uma dor de cabeça gigantesca, não só pro Dorival, mas como pro Fernando Diniz e também até pro Tite, né, no passado. Mas agora o Dorival tá tentando firmar essas posições, vamos torcer para que dê certo. Mas, como eu falei, o Danilo, para mim, foi colocado por respeito, por ser o capitão da seleção atualmente, não pelo futebol que está desempenhando. E eu testaria o Militão na lateral direita com todo respeito. Só lembrando que o Danilo, até a gente falou isso no outro podcast, que o Danilo ele tá sendo titular na Juventus pela lesão do Bremer, né? Mas ele tá jogando de zagueiro e tá muito mal de zagueiro, né? Falhou no jogo do Parma, né? Foi expulso contra o Stuttgart, né? E hoje na partida contra o Lille ele não jogou, tava suspenso. Mas não tá bem no Juventus também, tanto que a Juventus vai atrás de outro zagueiro enquanto o Bremer estiver fora. Você falou da questão da Copa, não foi nem questão daquele jogo contra os reservas, se não me engano o Dani Alves chega a jogar aquela partida. A questão foi que o Danilo estava lesionado. O Danilo ele se lesiona na primeira partida contra a Sérvia, depois do jogo, termina divulgado, ele fica de fora da partida contra a Suíça, e se eu não estou enganado, ele chega a jogar como lateral esquerdo, porque o Brasil fica sem Alexandre e Alex Telles. Então Ele entra contra a Croácia na lateral esquerda. E contra a Croácia na prorrogação, o Militão jogava muita bola na lateral direita. Tanto que na prorrogação ele vira pro Tite e fala: eu tô exausto. E o Tite fala: eu não posso fazer nada, eu não tenho outra opção. Tem que ser porque você. Porque eu errei na convocação. Parabéns, Tite. Porque ele errou, exatamente. Ele claramente nessa hora fala que ele errou na convocação porque ele não tinha o lateral direito, não tinha o lateral esquerdo e não tinha o que fazer. E deixou o Militão lá exausto. Exato. Tanto que foi pelo lado do Militão que saiu da Croácia. Exato, e vale lembrar que na primeira vez que o Tite errou na convocação para a Copa, esse assunto para outro podcast, mas enfim, acho que o Danilo passa isso, né? Acho que a lesão do Ian Couto, que é um fato que um jogador que podia estar testado, ainda não voltou, também é um cara que podia também ser uma opção.
Acho que o próprio William devia estar nessa pré-lista, mas enfim, como você falou, esse aspecto defensivo do Danilo pesa muito ainda, por mais que o Danilo não esteja numa grande fase defensiva. Agora, eu acho que vamos para um nome que eu acho que tem esses dois nomes que estão muito reclamados, mas como a gente falou, é confiança do Dorival. Mas tem um nome, para mim, não faz o menor sentido estar nessa convocação, que é o do Everton. Eu acho que é um nome assim que pesa. Eu não tô falando isso só porque o Everton falhou bizonhamente no jogo contra o Corinthians e o Hugo Souza foi bem, porque eu tô vendo gente tentando se aproveitar disso, surfar nessa onda. Ah lá, o goleiro que vai estar na seleção, Hugo. Não é isso. É aquela questão de ciclo que a gente já falou. O Everton já teve o ciclo dele, já foi para uma Copa do Mundo e já tá lá com seus 36, 37 anos. Né? Enfim. E aí, a gente está nessa expectativa, até porque tem uma vaga para goleiro, né, já que o Alisson está machucado, e a gente podia contar com um jogador, uma peça que seja opção não só para agora, né, mas seja esse quarto goleiro que seja estabelecido. Eu vi gente criando teoria que o Dorival não confia no Bento. Eu acho que não. Eu acho que se o Dorival não confiasse no Bento, o Bento não seria nem convocado, porque não ia ter nenhuma repercussão negativa você deixar de fora um goleiro que joga na Arábia Saudita. Bom, por mais que o Bento seja um ótimo goleiro, eu acho que se o Dorival decide não convocar o Bento agora, não ia dar em nada. Eu acho que isso não é verdade. Mas, para mim, não faz nenhum sentido você convocar o Everton, que já teve o seu ciclo na seleção, já teve sua passagem, sendo que a gente tem opções. Se a gente não tivesse opções nenhuma, beleza. Mas, a gente tem o John, a gente tem o Léo Jardim, a gente tem o próprio Hugo, enfim, o PR que voltou a jogar no Lyon, e como eu falo, né, se o Dorival convoca o Abel, ele está acompanhando o Lyon. Né, se ele convoca os do Botafogo, ele estava acompanhando o John. Enfim, realmente eu não consegui entender. Para mim, eu acho que no tange absurdo de convocações, eu acho que é o Everton. O bom é que o Everton é o terceiro goleiro. Então, é um debate que a gente está fazendo pelo terceiro goleiro. Que bom. Mas eu acho que se a gente quer, como você falou, a gente quer fazer uma fotografia de grupo, eu não consigo entender, assim, tipo, por que não, a gente não consegue já começar, né, ter um quarto goleiro, quem sabe que pode acontecer de lesionar ali um dos três, que são já consolidados, né? Não faz sentido para mim que esse quarto nome seja alguém mais velho, né? Ou não seja alguém visando o futuro da seleção, um cara que pode ali, quando Alisson e Ederson venham a se afastar da seleção, ou se alguém tiver um mau momento, o Bento oscilar para baixo, pode surgir com uma oportunidade. Eu realmente não entendi. Não sei como que você viu essa convocação. Para mim, foi a única que me causa muita indignação. Não é questão de discordar ou concordar, é questão que realmente, para mim, não faz sentido. Não sei você, Felipe. A indignação é pelo Paquetá e pelo Danilo. Há muita indignação é pelo Everton. Né? A gente vê que a lista do Dorival já começa errada quando a gente discute o terceiro goleiro que provavelmente nem vai jogar. Se bobear, nem bota o uniforme para ficar no banco de reserva. Não faz sentido mesmo o Everton estar convocado nesse momento. Além de não jogar, ele não faz parte desse ciclo da Copa. Eu duvido muito que lá em 2026, quando o Dorival for anunciar, se for o Dorival, né, o técnico da seleção brasileira, for anunciar os convocados para a Copa de 2026, duvido muito que o Everton esteja lá. Muito. Mesmo se o Everton seja cotado mesmo. Seja cotado. Sim, sim. Vamos supor que o Alisson se machucou e não vai para a Copa. O Everton está cotado para jogar a Copa, mas uma Copa do Mundo é um absurdo. Você disse do Bento, eu acho que o Dorival confia no Bento, só que, porque pelo que ele fez nos amistosos, principalmente contra a Inglaterra e Espanha, que ele foi muito bem, passou muita segurança. Antes do Bento se transferir para o Al Nassr, ele fala com o Dorival, tem uma ligação com o Dorival, perguntando se sua transferência para a Arábia Saudita seria uma interferência na convocação dele. O Dorival fala que não, tanto que ele continua sendo convocado. Rafael também. O problema do Bento é que tem dois goleiros assim, firmados na Europa de nível mundial que estão à frente dele, que realmente vai ser muito difícil para ele competir. Mas acho que o Bento não é muito certo. Tanto que não sai da lista. Agora, esse nome de terceiro goleiro é sacanagem. Eu gostava muito do que o Tite fazia, de levar um goleiro sub-23, sub-20 ali para testar, para dar uma experiência. Mas se você não vai fazer parte do ciclo da Copa, por que você está lá? Né? Ontem, na querida zona mista da Neoquímica Arena, após Corinthians e Palmeiras, o Hugo Souza falou assim: eu espero que o Dorival esteja vendo os jogos do Corinthians, dando uma indireta pro Dorival. Que realmente o que o Hugo defendeu na Neoquímica Arena ontem no derby foi brincadeira. Foi uma ponte no segundo tempo que foi sacanagem. Ali, como você disse, se ele convocou o Alex Telles, que não jogou 3 jogos pelo Botafogo, foi pra seleção, por que ele não tava vendo o John? Se ele tá convocando o Abner, por que ele não tá vendo o Lucas Perry, que tá muito bem no Lyon?
Então, assim, é muito esquisito, assim, que me faz se questionar por que o Everton ainda está nessa lista. Pode ser também, mesmo com o fator de Paquetá e Danilo, que é o quê? O nome de segurança. Realmente, ele falhou ontem contra o Corinthians, mas é um nome que já está conhecido pela CBF, é conhecido pelo Dorival, é conhecido pela comissão técnica, é um nome que, se você botar num jogo de pressão, eu acho que não sente tanta pressão. Não vai sentir aquela pressão porque ele está acostumado já, é um nome rodado, transparente, mas ele não faz parte desse ciclo. E aí, quando você convoca contra o goleiro, o terceiro goleiro, vai ter que usar ele. Cadê a experiência dele? Que ele podia ter usado nesses amistosos, nesses jogos contra o Chile e contra o Peru, para ter um pouco de convivência, de ver o que é vestir uma camisa da seleção brasileira. Então, ele tira essa oportunidade de goleiros que realmente merecem e que podem fazer parte desse ciclo. Talvez a cabeça do Dorival está assim: eu tenho 3 goleiros. E ele acha que não vai acontecer nada com esses goleiros até a Copa do Mundo. A gente torce para que não, a gente espera que esses 3 goleiros estejam bem saudáveis para disputar do Mundial. Só que, infelizmente, é casos que podem acontecer e a gente tem que estar preparado. E acho que todo mundo concorda com isso, menos o Dorival. O Dorival tá levando o Everton por levar, é um nome experiente, é um nome que vai ocupar a vaga lá, que não vai dar nenhum problema para ele. E quando chegar a hora da Copa, ele não vai convocar o Everton porque ele sabe que não vai estar no ciclo. Então acho que é isso, é um nome de segurança, é um nome confiável, é um nome tranquilo, que se precisar segurar um pouco ali a trincheira, o Everton vai segurar, mas assim, não é um nome que possa segurança, é um nome muito bom, tá numa boa fase do Palmeiras há muito tempo, é um nome de segurança do Palmeiras, do Abel Ferreira, só que né, era um goleiro de seleção até 2022. Após a Copa, deixou de ser um goleiro de seleção brasileira. E é engraçado, porque o primeiro jogo do Brasil pós-Copa é com o Everton titular contra o Marrocos. E só uma coisa, eu acho que diferente do Paquetá e do Danilo, que tem integração e tudo mais, mas o Everton não é uma peça assim fundamental, digamos, né? O Everton não é um goleiro que é o titular. E acho que essa questão do Everton ser experiente e tudo mais me pega muito quando eu lembro da primeira convocação. Você fala, não vai acontecer nada. O Dorival, na primeira convocação, já teve isso, porque o Alisson e o Ederson foram cortados. E aí, quando chegou a hora, teve que decidir quem ia ser o goleiro que foi na convocação, eu lembro que eu falei exatamente isso. Agora o Dorival vai ter que decidir. Se ele vai convocar o Everton, que é um cara que já teve jogos na seleção, ou o Neto mesmo, que fez uma temporada boa ano passado no Wolverhampton, no Baltimore, perdão, ou ele vai apostar no Bento, vai apostar no nome novo. E foi o que ele fez, ele apostou no nome novo. Ali que era o momento, talvez, para ele usar a experiência do Everton para falar, puta, não sei se vai dar bom o Bento jogar contra a Espanha e contra a Inglaterra, vou preferir ter cautela e botar um cara que já jogou pela seleção. E aí, não, ele convocou o Bento e depois, quando abriu aquela última vaga, na lesão, no corte, acho que do Alisson, não lembro se era o Alisson ou o Ederson, foi cortado depois, ele chamou o Léo Jardim. Né? Então, foi o Ederson. Foi o Ederson. Ele chamou o Léo Jardim no lugar do Ederson, naquela oportunidade. Então, né, e já teve a questão também que muita gente debateu e também para mim não fez muito sentido na época, que foi a convocação do Rafael para a Copa América. Né? No mesmo motivo, o Rafael é um goleiro experiente e tudo mais, teve um 2023 fantástico, tanto que a primeira convocação do Rafael eu até esperava, porque o Alisson estava machucado, não tinha nenhum goleiro no Brasil se destacando ao ponto da gente levar para a seleção fora o Bento, então ali eu já estava esperando que o Rafael fosse convocado. Mas depois, uma competição que era o começo assim, do Dorival criar essa estrutura, não fez muito sentido. E o Everton ser mantido na seleção, para mim, também não faz, justamente por isso. Né? Você tem que criar esse vínculo, você tem que criar essa oportunidade, assim como o Tite tinha como quarto goleiro o Santos, o Everson, né, no ciclo de 2022, caso acontecesse alguma coisa, o Dorival também tinha que ser nome fixo, e nome fixo que possa crescer na seleção, não alguém que esteja regredindo ao final da carreira. Isso para mim é um lamento que fica, né, obviamente, os Santos e o Everson foram engolidos por outros nomes, mas é normal, mas são goleiros que não eram medalhões quando foram convocados, né, quando tiveram oportunidade na seleção. Enfim, vamos só para fechar, para pontuar aqui que a gente não falou, Felipe, nomes que você acha que gostou que foram chamados, que seguem na seleção, nomes que você discorda, que você queria ver. Eu vou começar a favor do nome que você citou aqui no nosso chat. Eu não acho ele um absurdo, tá? Eu só discordo da convocação pelos motivos que eu já falei várias vezes, mas tá jogando muita bola no Flamengo, que é o Gerson. A minha questão é simples fato de que as outras opções são melhores que o Gerson. O Gerson é um cara que para mim não entrega intensidade, e na seleção ele não joga bem, né? Ele jogou bem contra o Peru, vamos ver se vai se manter.
E até queria pedir uma desculpa, porque eu falei várias vezes aqui que o Gerson foi convocado pelo Tite, e na minha cabeça, não sei porque ele tinha sido convocado outras vezes mais, mas não, ele começou a ser convocado em 2021. Aí ele tem um ciclo de 3 jogos, não rende, fica de fora, aí ele volta a ser convocado pelo Diniz, fica mais perdido que segue um tiroteio, e depois, né, faz 2 partidas ruins, na primeira convocação do Dorival nas eliminatórias, e aí quando consegue uma chance titular, mesmo sem jogar bem antes, vai bem. Eu achei bem curioso esse ponto. Mas, enfim, eu gostaria muito de ver o Joelinton e o Ederson tendo oportunidade de seleção nesse ponto onde o Gerson joga. Acho que esse é o meu ponto principal. Né? São jogadores que têm qualidade. Né? O Joelinton talvez não esteja no momento, mas o Ederson está muito bem na Atalanta. Enfim, são jogadores que eu acho que poderiam ter. E eu gostaria de ver o Caio Henrique tendo mais uma oportunidade de seleção na lateral esquerda. Eu acho que o Arana não vive um momento brilhante na carreira. O Dorival tem muita confiança nele, né? Tanto que ele se lesiona, agora volta. Mas eu gostaria muito de ver o Caio Henrique na convocação de novo. Aí, como eu indico novamente, se o Wanderson está sendo convocado, o Dorival está vendo o Mônaco, e o Mônaco tem o Caio Henrique que está jogando bem, né? Enfim, voltou a ser titular lá, tudo mais, depois da grave lesão que ele passou. Você, Felipe, tem algum nome aí que você pensa que poderia ser diferente? Algum nome que ficou de fora que você gostaria de ver na seleção? Fora os do ataque ali, que a gente já falou, que é uma dor de cabeça tremenda, e do Endrick, claro, enfim. Qual nome que você acha que o Dorival podia dar uma oportunidade? Bom, assim, ó, de bate-pronto, os nomes que eu gostei muito de ver na seleção é do Murilo, do Nottingham Forest, do Gerson do Flamengo, porque tá jogando muita bola. A minha dúvida, nem se o Gerson tem que ser convocado ou não, mas sim se será titular ou reserva, porque ele tem que estar na seleção, desculpa, é meu pensamento. E do Estevão, eu acho que o Brasil ganha muito com o Estevão, e se ele começar a ganhar oportunidade assim como foi com o Luiz Henrique, vai ser muito bem. O nome que eu queria muito ver, que esteve na Copa América e não foi mais chamado desde então, porque o Dorival achou que errou, mas não errou. Ele errou sim na formação tática, não na escolha do jogador, foi do João Gomes. O João Gomes está jogando muita bola no Wolverhampton, merece sim uma vaga na seleção brasileira. Como a gente disse, em vez de ele convocar o Paquetá ou colocar mais um atacante, assim, ele podia ter levado o João Gomes. O João Gomes é um nome que tá jogando muito bem, fez gol no último jogo do Wolverhampton, se não me engano. E apesar do Wolves não tá vivendo a melhor fase, o destaque deles é os 3 brasileiros que jogam lá. Impressionante, o Matheus Cunha, o João Gomes e o André. Então, assim, você pensa que os 3 brasileiros estão comandando um time da Inglaterra, né? Então, você vê que tem alguma coisa ali que dá para ser observado. Então, eu gostaria muito de ver ele realmente na seleção. E no caso do Guilherme Arana, foi o que você disse. Eu acho que ele tem muita confiança no Arana. Como eu acho que o Pedro vai ser o nome do Brasil na seleção de ciclo de Copa, eu acho que o Arana vai ser o lateral esquerdo do Brasil. Mesmo atuando no Atlético Mineiro, mesmo ser jogador europeu, que o Dorival gosta. Ele tem muita confiança no Arana. Gostaria também de ver o Caio Henrique, né? E também de ver o Carlos Augusto. O Carlos Augusto, apesar de não ser esse cara ofensivo, como é o Arana, como é o Wanderson, ele faz a mesma coisa que o Danilo. Então, se o Danilo é convocado porque é muito bem defensivamente, por que não o Carlos Augusto? Por que não pode ter um extremo entre um jogador ofensivo e um defensivo? Para um jogo mais difícil, botar esse cara mais recuado, e um jogo mais tranquilo, que precisa do gol, colocar esse cara mais ofensivo. Né? Gostei muito do Abraham nos últimos 2 jogos, mas eu também daria mais chance pro Carlos Augusto, que tá jogando muito bem no Inter de Milão. Muito bem mesmo. É que ele tá concorrendo do Di Marco. O Di Marco é um dos grandes nomes da posição no mundo atualmente, então é muito difícil do Carlos Augusto ser titular. Mas só do treinador da Inter ter a confiança no Carlos Augusto para substituir o Di Marco a hora que ele precisar, já fala muito do como ele vem jogando no Inter de Milão. Então, acho que o Carlos Augusto e o João Gomes, assim, tirando os nomes dos ataques que a gente discutiu muito, são esses 2 nomes que eu queria muito ver. Além de, vou ser polêmico aqui, eu queria muito o Hugo Souza como goleiro da seleção brasileira. Tá jogando muito, tá merecendo. No lugar do Everton, acho que qualquer um que entrasse, que tá jogando bem no Campeonato Brasileiro, podia ser, seja o Hugo. Eu sou goleiro do meu time de Taboão da Serra e tô jogando melhor que o Everton. Tá bom. Próximo. Mas seja o Hugo, seja o John, qualquer goleiro que viesse no lugar do Everton, tirando, não sei, que fosse uma tragédia total, eu acho que tudo bem. Eu acho que seria uma boa, mas realmente não concordei. Eu só reforçar, né? O Carlos Augusto tá machucado, mas a gente sabe que com ou sem condições, o Dorival dificilmente chamaria ele, que é uma coisa que para mim não faz sentido. Mas acho que mostra, por mais que o Abner tenha feito bons jogos e tudo mais, a régua na lateral esquerda acho que está muito constante.
é a questão de testes. E querendo ou não, por mais que agora o Dorival, como você frisou, né, manteve, por mais que o Arana tenha sido cortado, o Dorival utilizou muito nome que não faz o menor sentido nas convocações, né? Ele chama lá na primeira convocação Ayrton Lucas, que era a reserva do Flamengo já, e agora, se a gente for pensar com as duas opções, né? Que agora no momento o Vinha tá machucado, mas o Ayrton Lucas, em tese, é o terceiro lateral do Flamengo. O Ayrton Lucas foi pré-convocado até a última convocação, só nessa que ele não foi chamado. Para mim não faz sentido. O Wendel, que eu já falei, que, pô, o cara não era nem relacionado no Porto, estava sendo convocado para a seleção brasileira, né? Pera lá. Enfim, acho que faltou teste, faltou o Dorival usar isso. E o Caio Henrique e o Carlos Augusto, que já tiveram para a seleção, tiveram com o Diniz, não foram lembrados pelo Dorival. Né? Tinha que lembrar disso. Eu acho que gostaria muito de ver, no momento, né, o Caio Henrique até pelas condições médicas e o Carlos Augusto não. O João Gomes também, para mim, é um nome que eu não entendo. Acho que também é o que implica muito com o Gerson em mim, é ver esses nomes que poderiam ser chamados e ficam de fora por conta disso, por mais que o Gerson jogue mais ofensivo, seja um pouquinho mais diferente, claro, mas, né, óbvio, ainda mais que a gente teve o Paquetá, né, nessa convocação, né, então acho que, né, poderia ter sido o Paquetá entrar o João Gomes, enfim, acho que é um ponto que concordo com você. O João Gomes, ele foi convocado nos jogos aqui em Curitiba em Assunção, só que ele não entra, né, e acho que você falou do Gerson titular, passa muito por como ele quer utilizar o Bruno Guimarães. Até numa pergunta que eu tinha passado para o Bernardo Oliveira, que foi lá na convocação, um abraço para o Bernardo, e não deu tempo do Bernardo perguntar, mas de como ele estava pensando em usar o Bruno Guimarães, porque o Bruno Guimarães, em alguns momentos, ele não joga como 5, né? Se joga o André e o Bruno Guimarães junto, como jogou nos jogos da seleção que a gente acompanhou contra o Equador e contra o Paraguai, o Bruno Guimarães fica mais, vamos dizer, mais ofensivo, um pouquinho mais para frente. Se ele joga o Bruno Guimarães e o Gerson, ele joga, vamos dizer assim, com o Bruno Guimarães de 5 e o Gerson saindo mais. Né? E deu muito certo, acho que deu muito. O Bruno Guimarães, para mim, jogou muita bola contra o Chile e contra o Peru. Né? Acho que foram duas atuações muito boas dele. Após, como você sempre frisou aqui, ele ter vindo muito mal nos jogos, né? Fez uma Copa América ruim, os jogos contra o Equador e o Paraguai também não rendeu, mas nesses dois jogos, mas também teve essa questão de mudança de função. Aí vai do Dorival, se ele vai querer jogar com o Bruno Guimarães assim, até porque, querendo ou não, a gente tem que lembrar, o Bruno Guimarães entra, eu gosto de chamar quando o 5 vem ali de frente, assim, como um armador de basquete, Felipe. Eu gosto de falar que ele vem como um armador de basquete, assim, muito de trás, olhando o jogo, distribuindo. Vale lembrar que a questão agora é que o 5 também vai precisar marcar. E aí, por isso que eu acho que essa questão de titularidade vai mudar, vai mexer. Talvez o André seja uma peça melhor sendo um volante de marcação do que o Bruno Guimarães. E o André também tem essa característica de sair jogando. O Elcio já frisou várias vezes isso no Instagram dele, também teve esse vídeo lá nosso no perfil do Ponte Verde. Acho que depois da partida contra o Equador, que inclusive o André foi o melhor da partida, né, no jogo contra o Equador, né? Vale a gente lembrar. E acho que só um ponto curioso, né, mostra, você falou do João Gomes, mostra quão perdido o Dorival estava na convocação da Copa América, que o João Gomes foi titular na Copa América, não baixou o nível, né, não baixou o nível no clube, no Wolverhampton, quando começou a temporada, por mais que eu acho que a questão da Copa América é aquilo que a gente falou muitas vezes, que faltou esses 5 marcadores, e aí por isso que eu trago essa questão do Bruno Guimarães nesse jogo. Faltou o André na Copa América, o André estava machucado, vale lembrar, por isso ele não foi convocado. O João Gomes perde a posição para o André, merecimento, acho, concordo. Aí o João Gomes é mais convocado, eu acho que isso não faz o menor sentido, isso independente se vai o Gerson, se vai o Paquetá, enfim, para mim não entra na cabeça o fato o João Gomes não ser convocado. O Gerson já teve a convocação, o João Gomes e Gerson pós-Copa América, e o João Gomes só joga poucos minutos aqui contra o Equador, né? Inclusive uma cena que eu lembrei agora enquanto você falava dessa questão do João Gomes, é que no jogo contra o Paraguai lá em Assunção, na reta final da partida, quando o Brasil queima as alterações, né? Bota o Estevão, bota o Lucas Moura para tentar pressionar em busca do ataque, o João Gomes começa a aquecer, mesmo já tendo as alterações feitas. Então não sei se rolou algum estresse ali também. Você que chegou até aqui nessa nossa resenha, nessa nossa discussão sobre a convocação, a repercussão daquilo que o Dorival chamou, do que o Dorival optou para essas partidas, lembrando a partida contra a Venezuela no dia 14 de novembro, perdão, né, falando do mês de junho, lá em Maturim, às 6 horas, horário inusitado, e o jogo contra o Uruguai na Fonte Nova, em Salvador, no dia 17, 9h30 da noite, para fechar a última convocação do ano, o último podcast de repercussão do ano. A gente vai ver se na semana que vem a gente volta fazendo um pré-jogo, falando sobre a partida, as 2 partidas da seleção brasileira. Então, agradeço a você que esteve conosco, peço para que você siga a gente nas nossas redes sociais,
Twitter, Threads, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também segue aqui no Spotify, no YouTube, para acompanhar quando saírem os outros ConteCasts, né, de repercussão, de preparação, na verdade, dessa data FIFA que estão por vir, já fazer de eliminatórias, de fazer dos continentes, enfim, o que está para vir nessa data FIFA. E se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a estruturar, a crescer cada vez mais nosso trabalho. E também não esquece de compartilhar esse podcast com seu amigo que quer saber mais sobre a convocação da seleção. Felipe Camin, muito obrigado pela parceria, mais uma vez está aqui conosco. Vamos aguardar aí, ver se ninguém vai ser cortado, principalmente, né, na publicação desse podcast. Você que está ouvindo esse podcast, no momento que você está encerrando aqui, a chance de um jogador da seleção ser cortado nesse momento é muito grande, então prestem muita atenção e muito cuidado. Vamos torcer para que não, mas, como sempre, uma grande satisfação estar aqui com você aqui, Gabriel. Muito obrigado ao Conte Verde pelo convite. Siga o Portal de Jogada 10 Oficial, @Fecamin no Instagram. No Twitter, no TikTok, aonde vocês quiserem, é sempre o mesmo nos dois. Torcer aí pro Brasil fazer mais 2 grandes jogos na data FIFA, encaminhar essa vaga aí para a próxima Copa, porque, curiosamente, eu estou mais ansioso para os 2 jogos seguintes da data FIFA, que serão contra Argentina e Colômbia, que aí será um teste de verdade pro Dorival mostrar se o Brasil, se ele vai conseguir cumprir a profecia de que o Brasil será na final da Copa do Mundo de 26 ou não, né? Mas torcer para que o Brasil consiga demonstrar novamente um bom futebol, conseguir 2 resultados positivos, para que a gente consiga voltar aqui e falar coisas positivas da seleção canarinho. Um forte abraço para você, Gabriel, um forte abraço para todos os ouvintes do ConteCast e até a próxima. Você tá precoce, viu? Porque esse jogo é só no ano que vem, né? Então, mas a gente tá na guarda também dessas 2 partidas. E a gente tá na guarda do que vai acontecer mais no futebol de seleções nesse final de ano, tá certo? Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo.